Amém e amém. Bom, pessoal, boa noite. Semana passada, a gente terminou a aula com os últimos versos aí de Mateus 12, né? A gente parou leu do 43 ao 45, né? Então, Mateus 12, 43 ao 45. Quem pode ler para a gente, só para a gente ver onde a gente encerrou e continuar daqui, né? Para a gente não perder, como fala, o fio da meada. Eu posso ler, pastor? Amém, Tereza. Vamos lá. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa, da onde saí. E tendo voltado, a encontrará vazia, varrida e ornamentada. Mais um? Até o 45. Então vai e leva consigo todos os outros 7 espíritos, piores do que ele. E, entrando, habitaram ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém. Ó, a Ju está dizendo que caiu para colocar de novo ela. Eu já provei 2 vezes, ela está entrando, mas É. não está, não estou conseguindo fazer ela entrar. Eu estou respondendo agora para ela. Bom, esse verso aqui, né? Esses versos, né? Eu não vou querer entrar muito. Ô, Ju, a gente acabou de ler do Mateus 12, de 43 a 45. Eu não vou querer entrar muito nos detalhes aí de mundo espiritual para a gente não ir além do que está escrito, tá? De os 7 espíritos imundos, tal. Não quero entrar muito nesses detalhes de possessão, esse tipo de coisa. Mas o texto aqui para nós, ele é bem claro que quando algo ruim, né, algo imundo sai, a gente precisa preencher esse espaço com algo bom. Porque senão o estado da pessoa fica pior do que antes. Então, ó a responsabilidade do que é ser igreja, né? Quando algo ruim sai de uma pessoa, a gente precisa preencher esse espaço com algo bom. Senão o estado vai ficar pior, é o que o texto está dizendo para a gente, né? E aqui, dizendo em maneira mais, quando sai de uma pessoa, mas isso também pode acontecer com crentes. Então, eu queria que alguém abrisse 2 Pedro, capítulo 2, e vamos ler o 20 e o 21, para entender esse contexto. Então, 2 Pedro 2, 20 e 21. Se alguém puder ler, Eu acho. vamos lá. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Eu estou entendendo o contexto aqui, falando para crente, né? Ó, depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento, não é da palavra, é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aí se deixa enredar, né, de novo, o estado fica pior do que antes. Então veja a responsabilidade da igreja, né? Nós que conhecemos o caminho da justiça, né? Então, para nós que já conhecemos, o buraco ainda é mais embaixo. É aquela passagem lá de Provérbios lá que o cão volta ao seu próprio vômito, sabe? Que a porca lavada volta a rolar na lama.
É esse o sentido, é você tirar algo que não presta na nossa vida e depois voltar para lá novamente. Entendeu? O contexto aqui. Então, no 46, quem pode ler? Mateus 12 nós estamos, né? Do 46 até o 48, que Jesus estava falando, né, para o povo. Vou ler. Amém. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Vejam só, igreja, a resposta de Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Se um cristão hoje respondesse assim, a gente ia falar que ele estava desviado. Ele ia falar, sua mãe está aí e tal, e falar, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mas foi o próprio Jesus que respondeu isso. E aí ele continua no 49, ó. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Falando deles, né? Estendendo para os discípulos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, assim, o que ele está dizendo aqui para nós, igreja? Que a relação espiritual entre aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, né? Porque ele está falando, ó, aquele que fizer a vontade do meu Pai, é mais próxima do que a relação física terrena, do que a nossa parentela. É o que ele está dizendo aqui, né? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esse aqui que é meu irmão, minha mãe, minha irmã, né? Então, essa é uma das marcas de que a pessoa realmente se tornou filho de Deus. E para nós, é um bom teste a gente fazer, né? A Bíblia sempre diz, examina-se a si mesmo, né? Não é para a gente examinar o irmão, a gente examina a nós mesmos, né? Então, assim, a gente pode dizer que a relação que a gente tem com a nossa família espiritual é mais forte do que a relação que nós temos com os nossos irmãos naturais, com os nossos pais. Se não, né, não quer dizer que você ainda não nasceu de novo. Não é isso. Mas então, nesse caso, você ainda é um bebê prematuro. Ainda falta algo para o seu nascimento genuíno no reino de Deus. Vou cancelar aqui que estão ligando. Então, isso é necessário para nós, né, entendermos o que é ser um discípulo de Jesus, né? Eu até ia entrar nesse texto ontem na pregação, né, e acabamos não falando, mas Lucas 14, 26, quem pode ler? Lucas 14, 26. Eu posso. Se Amém. alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vou fazer uma parte aqui. A palavra usada na minha tradução, também tem algumas traduções aqui, não ama mais, né, o seu pai, a sua mãe, mas no original a palavra é aquele que não odeia. É mais pesado ainda, né? Então, assim, a gente precisa sondar o nosso coração, igreja, para ver se a gente atende esse requisito ou não, né? Porque a gente precisa buscar e estar, né, em uma igreja aonde a gente vai ter relacionamento desse jeito com os nossos irmãos.
esse tipo de relacionamento, né? Dessa irmandade espiritual. É claro, né, igreja, que não vão ser todos numa igreja, obviamente que não. Mas se a gente está num lugar onde não tem nenhum irmão, né, na igreja que seja um discípulo, né, ou busque ser, está buscando ser um discípulo verdadeiro e sincero de Jesus, a gente tem um problema na igreja. A gente tem um problema, né? Não serão todos, obviamente, mas pelo menos alguns a gente tem que estar se relacionando dessa maneira e buscando se relacionar dessa maneira. Porque, assim, até na igreja de Jesus, de 12, tinha um que era hipócrita, né? Que era corrupto. Então, a gente nunca vai ter 100%, nem Jesus teve, né? Então, esse é o ponto. Mas, é assim, além do ensino sobre os relacionamentos espirituais, né? Essa passagem também ajuda a gente a desbancar qualquer tipo de idolatria, né? A Maria para poder acessar Jesus, esse tipo de coisa, né? Onde no catolicismo tem muito disso, né? Nas bodas de Canaã também tem outro exemplo, né? Quando ela fala com ele, ele fala: "Que tenho eu contigo, mulher", né? Então, essas passagens ensinam, né, a mostrar, né, e acabar com todo esse tipo de idolatria. E no capítulo 13, que a gente vai entrar agora, a gente finalizou o 12, a gente vai começar a ver as parábolas, né, de Jesus, que ele usou para nos explicar os diferentes aspectos do reino de Deus. Né? A sequência das parábolas, né, falando todas do reino de Deus, né? E em algumas delas ele explicava, em outras ele não explicava muito, deixando para nós essa busca através do Espírito Santo para entender e aplicar, né, na nossa vida. Então, a primeira delas, de Mateus 13, a gente tem até no módulo, apesar em 2 módulos, eu dediquei uma aula inteira só para falar dessa parábola. Quem quiser ver assim mais aprofundada, né, tem lá, é só buscar. Hoje a gente não vai fazer tão aprofundada, mas a gente vai passar por ela, essa parábola do semeador. Eu queria que alguém lesse essa parábola para a gente, pelo menos para a gente começar do 13, do 1 até o 8. Eu posso ler. Amém. Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui de fundo? Eu tô com um router, ele começou a Não, pitar, eu não sei por quê, tá? não. Tá bom, então vamos lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é assim, né? A gente vê nessa parábola, né? Vamos ver a explicação dela que ele mesmo dá, mas o semeador primeiro colocou a semente, né, em 3 solos ruins, né? E aí ele explica lá a beira do caminho, o rochoso e o entre espinhos, né? Os 3 solos ruins. E mesmo no bom, ele também tinha 3, né? A boa terra também deu a 100, a 60 e a 30. 3 tipos de solo bom também, né? E aí os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram no 10, né? Por que o senhor fala com eles por meio de parábolas? E aí o que Jesus falou? Que para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Então, assim, igreja, tem muito mistério
na palavra de Deus, né? E o que são esses mistérios? São coisas que só Ele pode revelar para nós corretamente, né? Pelo Espírito Santo. Se Ele não revelar, a gente nunca vai entender a totalidade. Sem a revelação dele, a gente vai ter um entendimento ou parcial ou equivocado. Por isso que são mistérios do reino de Deus, né? E são revelados para aqueles que amam Jesus mais do que amam o pai, mais que amam a mãe, a mulher, os filhos, as irmãs e até a própria vida. O que Jesus falou lá, né? Aquele que pode. E aí, ele fala no 12, no verso 12, ó, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, né? Estou no verso 12. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que interessante, igreja, vai totalmente contra esse espírito, né, dessa filosofia do comunismo que assola o mundo hoje, né? Porque essa filosofia é vou tirar do que tem e dar para o que não tem, né? Essa é o que eles vendem. Mas aqui está falando assim, não, não. O que tem vou dar mais, e vai ter abundância. E o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Então, já quando vem com conversinha que Jesus era socialista e comunista, você já entende que o reino de Deus tem os seus próprios valores. Tá? E tem meritocracia, assim, até na terra boa, um dá 30, um 60 e um 100. Então, se a gente for fiel, né, ao que ele nos dá, ele vai nos dar mais. É conforme a nossa fidelidade. Lembram lá dos talentos? Aquele que ficou com medo, não fez nada, enterrou, né? Então, assim, a gente tem que... É na fidelidade que ele nos dá. Então, quando Deus nos dá algo, né? Algum dom, talento, energia, dinheiro, etc., se a gente não usar para o propósito, nos vai ser tirado. Mas se a gente for fiel ao que a gente está recebendo, mais vai ser acrescentado, né? E aí ele começou a explicar, ó, por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. E vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. E aí ele começa a explicar o porquê no 15, ó, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o seu coração. Se convertam e sejam por mim curados. Então é assim, igreja, por causa da atitude errada em relação ao pecado, a gente não está apto a entender a palavra de Deus. O coração duro nos impede de entender a palavra de Deus corretamente. Então, assim, quanto mais radical for a nossa atitude em relação ao pecado, mais a gente vai entender os mistérios do reino de Deus. Quanto mais radical for a nossa atitude em relação ao pecado que nos assola, né? A sociedade é tudo nada a ver, nada a ver. E aí a gente vai, né? E aí cada vez vai entendendo menos os mistérios do reino de Deus. Porque o coração está endurecido, né? Então, assim, se a gente parar de ouvir a nossa consciência, né? Parar de ver as nossas mazelas, né? De não ter mais tempo, não ter tempo para nada, não dá nem para eu ler a palavra. Vocês acham que a gente vai entender os mistérios do reino? Né? A minha consciência eu calo, eu não quero ouvir. Vou fazendo as coisas erradas e vou cada vez ouvindo menos. Cada vez eu vejo menos as mazelas, né? As nossas coisas erradas. E cada vez eu tenho menos tempo
de ler uma palavra, um devocional. Aí você acha que eu vou entender os mistérios do reino? Eu vou receber a revelação dos mistérios do reino, né? Quem pode ler o verso 16 e o 17? Estamos em Mateus 13, né, pessoal? Vou ler. Enquanto eu molho o bico aqui. Amém. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha isso, igreja, o privilégio que a gente tem hoje, né? Bíblia em todos os nossos idiomas, né? O nosso coração deveria ser muito grato. Toda palavra está traduzida numa língua que a gente pode entender, porque há povos que ainda não têm isso. E ele está dizendo aqui que muitos profetas injustos desejariam ver o que a gente está vendo. E não viram. E quiseram ouvir, mas não ouviram. E a gente tem isso na mão e muitas vezes dá de mão, né? Não está nem aí com o barulho, né? Fica juntando pó a Bíblia lá no móvel, né? Ou de domingo a gente dá uma briguinha assim. E aí Jesus começa a explicar a parábola, né? Ele chega no 18 e começa a explicação, né? Ó, ouçam, portanto, o que significa a palavra do semeador? Ele está explicando aqui. No 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, tá? Então eu ouvi e não entendi. O coração tá duro, né? Vem o maligno e faz o quê? Arrebata o que foi semeado. E esse é o que foi semeado naquele primeiro solo que a gente viu, dos 3 solos ruins, né? É a beira do caminho. Aí no 20, ele fala assim, ó, que foi semeado no solo rochoso, é esse que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas como ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, né? Que a gente sabe, aí a gente começa a se posicionar e vem isso aí, a gente logo se escandaliza e tudo bem, vai, deixa para lá. Esse é o solo rochoso. E no 22, ele fala, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela se torna infrutífera. Então eu não consigo perseverar na palavra porque eu tenho tanta preocupação na minha cabeça com as coisas desse mundo, que eu quero, que eu desejo, que eu vou, que eu anseio, que eu preciso e tal, e as coisas desse mundo que ficam me seduzindo, eu preciso ter e tal, que quando eu vou ver, a palavra está sufocada. E aí ela fica infrutífera, ou melhor, ela não dá fruto em nossas vidas, a palavra, né? E aí ele vai no 23 e fala, ó, o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e compreende. Tá? Então eu ouvi e compreendi. Esse frutifica e ela produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, de novo, né? A meritocracia, mesmo entre os crentes, a diferença entre a fidelidade com a palavra. Mesmo você ouvindo e compreendendo, conforme a sua fidelidade com o que você ouviu e compreendeu, é que vai ter a sua frutificação. E aí pode ser 30, 60 ou até 100 por 1, né? Quando fala fruto, mais fruto e muito fruto, né? Dá para você chegar nos 3 estágios. E aí Jesus ele vai entrar Certo, na Cristo segunda... levantou a mão. Oi, Não, deixa eu Gizion, terminar o vamos lá. raciocínio. Termina o Não, raciocínio. antes da gente entrar Vai entrar na na outra outra parábola, aqui a escola é para isso mesmo, Edizio. Ah,
Não, eu tava pensando aqui, esse pedaço que você está explicando me lembrou um pouco daquele filme O Peregrino, né? Ele explica um pouco sobre isso daí, né? Sobre o É isso comportamento, né? aí. É muito bom, Você inclusive, está no esse seu filme, porque próprio. ele ilustra, né? É, e fica bem claro, assim, por mais que você viu uma coisa meia de fantasia, mas fica bem claro que um tá seguindo o caminho, carregando seu fardo, e tem uns que desistem no caminho, outros nem É, tentam, enfim. Tem tudo a é ver com o que você isso tá aí. falando, né? Isso mesmo. Bem legal. Boa comparação. E aí Jesus ele entra na segunda parábola, que é a do joio, né? Quem pode ler do verso 24 até o verso 30, que ele está falando, ele propôs essa parábola do joio, né? Falando do reino dos céus. Posso ler, pastor? Amém, Teresa. Vamos lá. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Da onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para que ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Celeiro. Amém. Então, assim como Jesus explicou a palavra a parábola do semeador, esse também ele explicou, né? Então ele foi falando tchau para as multidões, né? Ele foi para casa. E aí os discípulos chegaram nele, né? Falaram: Jesus, explica para nós essa parábola do joio aí no campo, né? E aí no 37 ele começou a explicar, no verso 37, né? Ele falou assim, ó: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Muita gente não repara e pensa que é igreja, mas ele não está falando da igreja, ele está falando do mundo. Tá? A boa semente são os filhos do reino, ok? Vivendo no mundo, né? Que está falando do mundo, apesar de serem poucos, mas são os filhos do reino lá no mundo, né? O joio são os filhos do maligno. Esses são muitos, né? O inimigo que semeou é o diabo, que governa esse mundo, né? E aí ele fala: a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. Então não é só o que pratica o mal, os que são pedra de tropeço para os outros também estão nessa, né, na mesma posição. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, assim, Jesus está dizendo que vai permitir crescer tanto os filhos do reino como os filhos do maligno no mundo. Eles vão crescer juntos, mas não na igreja. Aqui é mundo. Na igreja, pessoal, quando a pessoa é má, é diferente. Não é igual no mundo.
É diferente. Paulo nos deixou exemplos, né, dos que estavam cometendo imoralidade sexual na igreja. 1 Coríntios 5, né, começa lá no 1, se alguém quiser abrir, mas 1 Coríntios 5, a partir do verso 4, o 4 e 5. Posso ler. Então, lê o 4 e 5, para a gente não ler desde o comecinho do 1. Vamos começar em nome de nosso Senhor Jesus, que é onde ele está falando, Paulo. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, a gente tem, igreja, responsabilidade dentro da igreja de Jesus Cristo. Entendeu? Não dá para tratar como o mundo, é diferente. É separado do mundo a igreja do Senhor, né? Lê o verso 13 também, Drick, ele também fala da diferença, né, entre os de fora e os de dentro. Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Estão vendo? Como na igreja é diferente, e a gente não vê separação, não vê diferença, né? Mas os de fora Deus julgará, os de dentro expulsa os malfeitores do meio de vocês, né? Então, a misericórdia de Deus vai aguardar, né, até o final dos tempos para lidar com os ímpios, mas na igreja a gente precisa lidar com isso o tempo todo, né? A gente não pode deixar permitir, né, o mal na igreja do Senhor. Os filhos têm que cuidar da casa, né? Então, a gente tem vários exemplos nas escrituras que a gente sempre deve corrigir ou, como fala aqui, expulsar. Se não quer receber, linha na pipa, entendeu? Por isso que o cajado tem dois lados lá, um você puxa, o outro você é pau. E é por isso mesmo, né? Aquele de puxar, você traz a ovelhinha. A hora que vem o lobo, é o pau, é do outro lado, né? Então, assim, essa parábola também ela não é muito bem interpretada, essa que a gente vai entrar agora no 31, porque depois tem as explicações, né? E a gente sempre tem que comparar, eu sempre falo aqui na escola, né? Escrituras com as escrituras. Ela não precisa de muleta, a Bíblia, né? Você compara a escritura com as escrituras, quando tem textos que você tem dúvida. Então, Mateus 13, eu queria que alguém lesse o 31 e o 32, por favor. Eu posso ler. Amém. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. É interessante, né? O arbusto, né? Ou a arvorinha lá da mostarda, a gente já viu, né? A sementinha, já vimos até em Israel aí a mostarda, né? Ela é uma planta pequena, é tipo um arbusto mesmo, né? Não é grande. Como que aqui diz que ela é maior que as hortaliças, né? Que eu creio aqui que ele está se referindo a um crescimento que não é um crescimento natural, que é uma coisa artificial. Por isso que ele está usando um exemplo que é uma coisa pequena. E aí ele está falando assim que é a maior, né, de todas, e que as aves do céu vêm se aninhar nos ramos. Então, Jesus nunca comparou a igreja verdadeira com uma grande árvore, né? Pelo contrário, ele sempre insistiu que a porta era estreita e que o caminho era apertado, ou não é? E ele ainda falou, e poucos acharão, né? Poucos vão entrar. Então, a gente trazendo para o exemplo da árvore, quer dizer assim, vai ser sempre uma planta baixa, uma planta pequena,
Se é muito grande, a ponto das aves virem fazer ninho nos ramos, eu creio que ele está falando da falsa igreja, que Apocalipse 18 lá fala chama de Babilônia. Essa sim é enorme, porque ele fala que tanto a Babilônia, né, comercial como a Babilônia religiosa vão cair, né? E essa é grande. Então, assim, como que a verdadeira igreja de Cristo será gigante se ele mesmo diz que a porta é estreita e que o caminho é apertado e que poucos iam encontrar? Né? A gente tem que ser fiel ao texto, né? Então, quando alargam a porta e alargam o caminho, aí é que a árvore cresce, aí fica grande. Aí todo mundo quer entrar, um portãozão desse, né? Um corredorzão desse, o caminho é bem largo. Poxa, eu faço o que eu quero aqui nesse caminho, né? E quanto às aves do céu, o que Jesus disse, né? Lá no verso 4, que as aves vinham e roubariam a semente, os demônios. E depois ele explica, né, que são agentes do mal, filhos do maligno. Então, assim, tem muita igreja que hoje tem mais ave do que filho. E elas ficam alegres, porque a porta estreita e o caminho apertado não é pregado lá. É só multiplicação, é só prosperidade, é só agradar os homens. Tem que fazer uma programação que agrade todo mundo, senão os caras não voltam. Então, eles estão comprometendo, né, o verdadeiro louvor, porque eu preciso fazer música do jovem. Senão o jovem não vem, o jovem é que fazem bem, eles é que... não há interesse na santidade, mas numa música para a turma curtir. E a Igreja de Cristo foi criada para dar boa música para a gente? Né? A Igreja de Cristo foi criada para ser conhecida por boas pregações ou para levar as pessoas para a santidade? A gente tem que, né? Se uma igreja estiver empenhada verdadeiramente em levar as pessoas a uma vida santa, a andar em santidade, vocês podem ter certeza que ela não vai ser grande. Porque a porta e o caminho vão permanecer estreito. Não vai alargar. E aí poucos vão entrar. Né? E aí vocês perguntam assim, mas quanto estreita é essa porta aí, né? Lá em Marcos 10, Jesus fala que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Esse é o tamanho do portão que leva a gente para a vida eterna. O camelo não consegue passar porque ele é muito grande, né? Como que ele vai passar no buraquinho da agulha? Aí ele está com um problema aqui, né? Então, assim, todo aquele que é muito grande aos seus próprios olhos, né? Que é muito importante para ele mesmo, e que tem muita gente na igreja assim, não vão entrar. Todo aquele que se acha maior ou melhor que os outros, né, mais importante que os outros, vão estar fora. Esses vão ficar decepcionados quando perceberem que nem de novo nasceram. Porque senão não teriam esse sentimento, né? Um discípulo de Jesus nunca vai se achar grande aos seus próprios olhos. Ele vai estar sempre olhando para Jesus. Como que eu vou olhar para Jesus e me sentir grande ou importante? Né? Ele sempre vai se achar pequeno aos seus próprios olhos. Né? Sempre vai achar. Então, esse portão estreito e esse buraquinho da agulha, né,
Quem que vai passar? Que animal que a gente conhece que vai passar pelo buraquinho da agulha? Tem que ser um bem pequenininho, né, Ju? Uma ameba. Você pega o microscópio e vê lá a formação do núcleo lá da ameba, né? E aí ela, perto do buraco da agulha, ela faz uma festa ali, né? É como se tivesse um portão gigante. Mas o camelo é impossível, né? Então, para a ameba é grande, para o camelo é pequeno. Então, quem de nós entraria, né? Os pequenos aos próprios olhos, né? Se a gente diminuir o bastante, a gente entra. A gente entra, né? Que ele cresça e que a gente diminua, né? Que aí a gente entra. Porque tanto em 1 Pedro 5,5 como em Tiago 4,6 fala assim que Deus resiste, Deus essa palavra, é uma palavra forte, aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E na Antiga Aliança também, vamos abrir o Provérbios 3,34, para ver que Deus não muda, né? Então, ele resiste àqueles que são orgulhosos e dá graça sempre aos humildes. A Excelente. humildade é a chave de receber a graça. Provérbios 3,34. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graças aos humildes. Dá graça aos humildes, né? Então, assim, voltando para a árvore, né, igreja, que cresceu demais, ficou gigante, e aí veio as aves, né, e se aninharam nela, vai haver confusão nessa árvore. Vai ter ganância, vai ter muita vaidade, vai ter muita confusão, porque nela não vão insistir em ensinar tudo o que Jesus ensinou. Não vão. E se a gente quiser que ele esteja conosco, né, a gente está vendo aqui, todos os dias da nossa vida, Jesus conosco até o final dos tempos, qual que é a condição? A gente leu do início da aula aí com o Edísio, né? Mateus 28, 19 e 20. Essa é a condição, né? Ó, você faz discípulo de todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Todas as coisas. E eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Então, se a gente quiser Jesus na nossa igreja todos os dias, até o final dos tempos, é a mesma condição. Discipulado, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. A mesma condição. Então, quando Jesus traz esses ensinos, né, sobre o reino de Deus, e ele menciona, né, esses perrengues, né, que a gente está vendo, ele está se referindo, obviamente, ao reino de Deus aqui na Terra, né? Não o reino de Deus na perfeição celestial, né? Lá a gente sabe que não vai ter ave, demônio, nada dessas coisas. Mas a gente está falando da expressão do reino de Deus, do reino dos céus, aqui na Terra. E aí nós temos todos esses problemas, né? Temos a falsa igreja, a Babilônia. Eu não peguei a mensagem que a Adri tá passando, mas está fazendo uns hominhos correndo aí, nós estamos muito atrasados? Ela botou uns correndo aqui, é para correr? Então vamos lá. Então, assim, Mateus 13:33, quem pode ler? Essa é curtinha, outra parábola. Eu lembro. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. De novo, a gente viu um módulo na escola
as festas do Senhor. Lá tem um estudo bem extenso sobre o fermento. Eu não vou dizer que é exaustivo, porque eu não estou com essa bola toda aí, né? Tem muita coisa, mas tem bastante coisa ali falando só de fermento, se vocês depois quiserem. Mas aqui, só para a gente pegar o gancho da parábola, se a gente reparar, pegou e misturou em 3 medidas, né, de farinha. E se a gente for analisar de uma maneira macro, hoje o cristianismo está dividido praticamente em 3 grandes, né? São os católicos, né, os protestantes reformados e os pentecostais, né, com todas as suas. E todos eles receberam fermento. Misturou em 3 medidas, né? E cada um acha que o outro tem mais que ele, né? Mas isso deixa para lá. Né? Em 1 Coríntios 5, no verso 8, vai falar só um pouquinho de fermento. Eu queria só ler esse texto, só para a gente não trazer para a parte prática o fermento. 1 Coríntios 5, 8. Alguém pode ler? Posso ler, pastor? 5:8. Então vamos lá. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, aqui ele já está falando, né, ó, maldade e a malícia, né, como fermento, né, em vez da sinceridade e da verdade. E no 6, lê o verso 6 também, Teresa, por favor. 6. Tá. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, aqui ele está falando, jactância também é o orgulho, né? Então, assim, ó, não sejam orgulhosos, né? Um tipo de fermento vai levedar toda a massa. Então, a solução é a gente estar sempre atento com os pecados da igreja em geral, para não levedar a massa toda, né? E aí ele entra no 34 e no 35. Quem pode ler para a gente? Posso continuar. Então vai lá. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele dizendo, né, que ele ia colocar as coisas ocultas. E aí, saindo desses textos, vem a explicação da parábola que a gente já viu, né, do 36 ali. A gente pode ir para o verso 44, que essa a gente ainda não viu, né, do tesouro. Mateus 13, 44 até o 46. Quem pode ler? Vou Vou ler. ler. Ah, pode ler. Quem vai? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai vender tudo o que tem e comprar aquele campo. Continua? Continua mais o 45 e o 46, Ah, tá. que é O a reino dos mesma céus, coisa. tá. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Então, aqui, né, a Licinha leu para a gente vê aqui que está falando que a gente tem que pagar um preço, né? Ó, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. E o outro vendeu tudo para comprar aquela pérola, né? Mas o Senhor não deu tudo de graça?
Quem pagou pelo perdão dos pecados? De graça, né? Dons do Espírito Santo? De graça. Então, o que ele está falando aqui que a gente precisa pagar? Algo que a gente tem que vender para comprar. Então, assim, se a gente verdadeiramente quer ser discípulo, vai ter certas coisas que a gente vai precisar deixar de lado. Vai precisar desistir, né? Esse é o preço que a gente tem que pagar. Desistir de muitas coisas. E eu não estou falando coisa errada. Eu estou falando de coisa correta, de coisa lícita, né? Tem aquele texto de 1 Coríntios 6:12, que Paulo fala assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Então, assim, a gente tem 3 vias, né, o cristão. Na ilícita, eu não vou andar. Agora, mesmo na lícita, eu vou ter uma que eu também não vai me convém para mim. Eu posso chegar ao final de semana e falar, vou ficar jogando videogame o sábado inteiro. Nem videogame eu tenho, mas estou dando um exemplo, né? Vou ficar aqui vendo televisão o dia inteiro. É pecado? É errado? É lícito, né? Mas convém? Eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, né? Então, assim, a gente anda na terceira via. Então, assim, tem coisas que a gente tem que pagar, tem que desistir, mesmo sendo lícito, né? E aí, quando ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então, por que ele está falando que é escondido? Porque não vai ser óbvio, igreja. Não está na superfície, você não está olhando e todo mundo está vendo. É escondido. E quando a gente encontra esse tesouro, a gente vai desistir das outras coisas para desfrutar dele. Mas quando a gente encontra, que é escondido, mesmo as coisas lícitas não vão ter mais aquele espaço no nosso coração. A gente vai querer comprar o campo por causa do tesouro. É o que está falando essa parábola. Lembra lá da igreja de Laodiceia? O Senhor pediu para comprar dele ouro refinado, vestes brancas e colírio. Então, assim, tem coisa, igreja, que precisa ser comprada para a gente ter Jesus Cristo em nossa vida, sabe? Pagar preço. Estão entendendo? Tem que pagar algum preço, né? Ou seja, nada pode ser mais importante do que a gente ter ele, porque senão a gente não vai conseguir vender tudo por causa do tesouro. E o salmista conseguiu expressar isso no Salmo 73, no verso 25. Quem pode ler? Eu posso. Amém. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Entendeu como ele estava pleno em Cristo? Então, se a gente ainda não chegou nesse lugar com Jesus, de quem tenho eu no céu além de ti, e quem eu poderia ter na terra além de ti, vai ser difícil, igreja, a gente desistir das coisas terrenas. Vai ser difícil. A gente vai sempre estar fazendo comparação do que eu estou disposto ou não a abrir mão. Entendeu? Então, o problema, de uma maneira assim, curta e grossa, né, é a gente colocar um valor baixo em Cristo, sabe? Não valorizar. Então, a gente coloca, não consegue desistir das coisas por ele. O valor dele está abaixo das coisas.
entendeu? Essa é a tragédia assim do cristianismo atual, né? Mas um dia a gente vai estar em frente a ele, né? E aí a gente vai descobrir as perdas que a gente teve por não ter valorizado Cristo. Por isso que é tão importante a gente ver o valor de Cristo agora nas nossas vidas. Da onde ele nos tirou, para onde ele está nos levando, sabe? E valorizar, para que todas as coisas estejam abaixo, que você vende tudo para ter ele, né? E aí, a gente consegue ver mais essa, amor, ou já estouramos? Que eu queria falar da rede que foi lançada no mar e apanhou peixe. Acho que o Edizio queria falar alguma coisa. Não, tá Vamos tirando. lá, Edizio. Era Não? observação, Júlio. Não, era. Se eu entendi bem o contexto, né? Que, tipo assim, se eu tô no propósito de busca do reino dos céus, né? Então eu tenho toda a plena certeza de que eu tô no caminho, então todas as outras coisas não me completam e não me atraem quando eu tô nesse sentido. Seria essa a tradução da palavra, digamos assim? O Seria entendimento. isso, você está disposto a vender, né, a desistir, a entregar todas as outras coisas por um bem maior, um tesouro maior que você encontrou. Então, todas essas outras coisas não valem o que você encontrou. Então, você dá tudo, porque isso que você encontrou vale mais do que tudo que você tinha. Boa, É isso mesmo, né? obrigado. Então, Desculpa aí. esse é a importância da gente valorizar Cristo nas nossas vidas aqui e agora, porque senão a gente vai ficar naquela balança, né? Isso aqui eu não consigo. Isso aqui, né? Porque a gente não conseguiu valorizar, colocou um valor baixo em Cristo. A gente ainda não conhece a plenitude dele. E um A gente desafio está com. importante é saber se eu estou naquele caminho do reino dos céus. De fato, se eu estou entregando tudo para estar naquele É, caminho e buscando, né? Não adianta. Como que eu vou medir isso, né? É importante ter é, essa. é, é no seu coração, né, Edizio? É você, examine-se a si mesmo, né? É você vendo as coisas que você está deixando de fazer por ele, né? As coisas que você está perdendo por ele, né? Porque quando você se posiciona, né, em favor de Cristo, você automaticamente tem algo contra você que vem imediatamente. E muitas vezes você perde as coisas, né? Então é isso o sentido. Você não se importar com isso porque você sabe o valor maior que você encontrou. E que não é fácil, porque é escondido esse tesouro. Mas você sabe, então você está disposto a vender tudo para comprar aquele terreno porque você sabe do tesouro escondido, né? E aí você continua perseverando. E aí ele continua na parábola do reino dos céus, eu estou no verso 47, ser semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixe de toda espécie. E aí, quando já estava cheia, no 48, os pescadores arrastaram para a praia e, assentado, eles escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. E aí ele fala no 49, e assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus perguntou para os discípulos, né? Vocês entenderam todas essas coisas? Que ele falou um monte de coisa. Aí chegou nos caras, vocês entenderam? Eles responderam que sim, né? A gente nem sabe se entenderam tudo, mas disseram que sim. E aí Jesus disse, por isso, todo escriba instruído, né, que se torna um discípulo praticante do que aprendeu, é o que a gente, né, no reino dos céus, é um semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, do seu tesouro, né, coisas novas e coisas velhas. Ou seja, ele continua tendo experiências com Deus. Ele não vive daquela experiência de 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Coisas novas e coisas velhas, né? Ele continua tendo essas experiências. As provas
e as provações, né, os testes, vão enchendo esse nosso depósito, né, esse tesouro. E aí eu queria que a gente abrisse 2 Coríntios 1:4 e lesse o 4 e o 5, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas, mas sem pecar, né? E aí ele tornou o nosso precursor, né? A gente pode segui-lo porque ele foi 100% homem como nós, foi tentado em todas as áreas e não pecou. E abriu o caminho para nós, né? E aí Paulo fala isso em 2 Coríntios 1:4 e 5. Quem pode ler? Vou Eu ler. leio. Amém. Pode ler, pode ler, pode ler. Tá bom, vou ler. É, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, da mesma maneira que a Ju leu aqui, que ele se tornou o nosso precursor, a gente pode ser precursor para os outros, também sobre aqueles que estão passando pelas tribulações que a gente já passou. É o que Paulo está dizendo aqui, em qualquer espécie de tribulação. Então, assim como Paulo dizia, né, para a gente seguir, né, para eles seguirem eles, porque ele seguia Cristo. A gente pode ajudar os irmãos que estão passando pela tribulação que nós já passamos com o Senhor. Então, nós somos precursores deles também. A gente pode consolar os que estiverem em qualquer espécie. Porque, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, a gente pode consolar os outros. Entendeu? Porque Paulo diz para a gente que pelas tribulações ele se tornou um discípulo. Na verdade, ele se alegrava nelas. Olha esse texto, 2 Coríntios 2:10. Quem pode ler? 2 Coríntios 2:10. Eu Eu posso posso. ler. Então, lê aí. Então vai lá, Dizio, finaliza aí para nós. Qual que é? Desculpa, Marcelão. 2 Coríntios 2:10. Tô com o Olerix aqui instalado na máquina, sabe aquela ferramenta que a gente usa lá? Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar. Perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Aí. Não, na minha não está esse, não. NVI 2:10? 2 Coríntios. 2:10. Eu Se também estou vocês, vendo esse aqui. Para mim é o mesmo. se Por isso vocês sinto perdoam prazer alguém, nas fraquezas. Não é esse? Não, não, se vocês não. perdoam alguém, eu também o É. perdoo. Aquilo que perdoei, Então, se é que peraí. havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. É O isso, meu Ju? também está assim. O Segundo meu também. Coríntios. O meu tá na NVI. Não, Não, mas mas é o o mesmo. contexto não mudaria, né? Quer ver? Aham. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui para ver qual que é o texto. Acho que eu botei errado aqui o nome, mas vamos achar na Bíblia que a gente já acha já. Eu tô olhando um pouco de lado aí, porque eu tô com duas telas, aí vocês, às vezes eu acho que eu não tô prestando atenção, é porque uma eu tô lendo o texto e aqui tá a imagem. A gente está percebendo que você está prestando total atenção. Gostoso. As perguntas, as colocações, muito bom. Não pode ficar com dúvida e depois ficar ruim o entendimento, né, Ju? Aí já viu. É, Se o tem que caminho já tá aproveitar. estreito, entendendo, imagina sem entender. Imagina Desculpa, que queridos, é 12:10. Desculpa, Edizio. Tá, Lê segundo para a a gente, então, Coríntios, o 2 Coríntios 12:10. vamos lá. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias,
pois quando sou fraco, então é que sou forte. Bonito esse Olha texto. olha o coração de Paulo, né? Sinto prazer, eu me alegro nas privações, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Então, assim, a gente precisa, né, igreja, para a gente finalizar, até peço perdão que bem hoje que o Edith está aí, nós estouramos o tempo, né? A gente normalmente acaba às 9. Mas só para a gente encerrar aqui, a gente tem que fazer uma avaliação se a gente está se tornando escriba ou discípulo, né? Se a gente está interessado em só aprender e ter todo o conhecimento das Escrituras, ou se o desejo é obedecer, guardar e ensinar aos outros tudo o que Jesus ensinou, né? Se a gente não tem testemunho da palavra em nós, em nossas vidas, se ela não está nos transformando, é dura essa palavra, mas a gente ainda é escriba. Porque eles sabiam tudo da lei, né? É por isso que a igreja vem sofrido tanto, né? Então, o coração de Paulo, quanto a isso, deixa a gente quebrantado, né? Eu vou deixar, tinha mais uns textos para ler, mas eu não quero passar demais, nós já passamos 11 minutos. A semana que vem a gente continua, que eu queria falar, mostrar o coração de Paulo quanto a isso, né? A se tornar esse testemunho, essa carta viva de Jesus, do Senhor aqui na Terra, né? E ele convida a gente para sermos isso, cartas vivas. Amém? Semana que vem a gente pega daqui, então aí a gente continua vendo a próxima parábola, que é do verso 53, né? E aí ele começa a contar na casa dele, né? Ensinando na sinagoga, tal. Mas aí a gente deixa para segunda que vem, tá bom?